Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do Componente de História e vamos ver o tema da nossa aula. Aula de número 21, revisão e avaliação. Vamos então à aula. Afinal de contas, o que é uma Constituição? E a gente já traz aqui a definição para você. Uma Constituição é um conjunto de normas e princípios fundamentais que estabelece a organização e o funcionamento de um Estado, definindo os direitos e deveres dos cidadãos e os poderes das instituições governamentais. Em outras palavras, é a lei suprema de um país, que serve como base para todas as outras leis e regulamentos. Então, a Constituição é como se fosse a nossa carta magna, certo? É um conjunto de leis, de onde, a partir dele, podem ser criadas outras leis, mas sempre respeitando as suas cláusulas. E para a gente entender um pouquinho como funciona e aplicar isso para o nosso cenário brasileiro, ao longo da história do Brasil, nós tivemos 7 constituições. Dentre elas, tivemos constituições que foram outorgadas e promulgadas. E agora a gente vai entender um pouquinho desses conceitos. Uma constituição outorgada é aquela que é imposta, ou seja, uma em que não houve participação popular. E também temos um outro modelo de Constituição, que é a promulgada. Essa promulgada é aquela onde há uma discussão e uma aprovação por representantes eleitos. Então, para a gente entender, a outorgada é aquela que é imposta, a promulgada ela é discutida de forma democrática, certo? Então, vamos agora conhecer as constituições que o Brasil já possuiu. Então, a primeira Constituição do Brasil é a de 1824, ainda no Brasil imperial, certo? Então, em 1822, houve a independência do Brasil, 2 anos depois veio a primeira Constituição. E aqui ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta. Não foi passado por um processo de diálogo, de discussão em relação a essa Constituição. Quais são as principais características da Constituição de 1824? Nós vamos ter a monarquia, né, o período ali do Império, onde vai ser instituído o poder moderador, ou seja, o imperador ele está acima dos 3 poderes, do legislativo, ali do judiciário, né, ele sendo ali o executivo, ele tem esse poder de questionar alguma lei que for formulada. Então, vai estabelecer o voto censitário, ou seja, só vai votar aqueles que tiverem uma renda mínima, e também vai instituir ali a manutenção da escravidão. Então, a gente percebe que essa Constituição ela está muito concentrada nos interesses das elites agrárias. A segunda Constituição brasileira foi a Constituição de 1891, a primeira Constituição da República. E ela foi, olha aqui, ela foi promulgada, ou seja, foi criada uma Assembleia Constituinte para que se elaborasse essa Constituição. Então, temos aqui a primeira Constituição republicana, ela instituiu o fim do poder moderador, vai instituir também o voto direto apenas aos homens alfabetizados. Isso significa que a maior parte da população ela está de fora desse processo eleitoral, porque naquele período a maior parte da população brasileira não era alfabetizada. E ela traz uma novidade aqui, ela vai fazer a separação entre a igreja e o Estado, certo? O Estado passa, portanto, a ser laico. E aí, alguns anos depois, nós vamos ter a terceira Constituição brasileira, que é a de 1934. E ela foi,
promulgada, certo? Então, teve uma Assembleia Constituinte. Essa Constituição, ela vai trazer muita coisa inédita aqui. E a gente começa com os direitos sociais que não haviam sido contemplados nas constituições anteriores. Que direitos são esses? Agora, existe o voto feminino, vamos ter a criação de uma justiça eleitoral, a justiça do trabalho para mediar conflitos entre trabalhadores e empregados, vai ser instituída a educação obrigatória. Então, percebam que essa Constituição de 1934, que é instituída no governo de Getúlio Vargas, ela vai responder aos anseios da sociedade. Então, o movimento feminista, o movimento dos trabalhadores urbanos, eles estão ali lutando pelos seus direitos. E essa Constituição, ela traz alguns desses direitos sociais. No ano de 1937, nós vamos ter aqui outra Constituição, que ela vai ser outorgada, ou seja, ela vai ser imposta. Ela vai ser imposta por Getúlio Vargas, que vai utilizar ali uma artimanha política de estar defendendo o Brasil de uma suposta invasão comunista. Então, ele vai fechar o Congresso e vai outorgar essa Constituição de 1937. Então, estamos falando de um período de ditadura varguista. E nessa Constituição ele vai trazer a censura, o fim das eleições, pena de morte, suspensão de liberdades. Lembrando que nesse período aqui, no final ali da década de 30, a gente está tendo na Europa a ascensão, ao longo da década de 30, né, a ascensão dos regimes totalitários, e 2 anos depois já vai explodir a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo está vivendo numa grande tensão. E isso vai ser refletido aqui também com a nossa Constituição de 1937. Após o período varguista, nós vamos ter uma outra Constituição sendo promulgada, a de 1946. Essa Constituição, ela traz o retorno à democracia, né, após a ditadura varguista. Ela vai restaurar liberdades civis, a previdência social vai ser instituída a partir daí, vai estabelecer também o voto direto e secreto. E aí nós vamos ter a Constituição de 1967, que foi aprovada pelo Congresso sob pressão do regime militar. Então, oficialmente, essa Constituição ela foi promulgada. No entanto, ela foi promulgada com pressão para que fizesse algumas mudanças. Por exemplo, a centralização do poder, isso vai retirar o poder político, né, de outras instâncias, vai instituir a censura, a repressão e a manutenção parcial de direitos sociais, que, na prática, eles são quase inexistentes nesse período ali da ditadura militar no Brasil. E, por fim, nós temos a nossa atual Constituição, a de 1988, que foi promulgada, né, passou por um amplo debate. Ela é conhecida por isso como a Constituição Cidadã, porque ela vai trazer vários anseios da sociedade, né? Vai ser criado o Sistema Único de Saúde, o voto ele vai ser ampliado para analfabetos, jovens, vamos ter ampliação de direitos sociais e a proteção aos povos indígenas. Então, esse é o apanhado geral das constituições que o Brasil teve. E vocês perceberam que a gente vai falando ao longo das constituições a respeito dos direitos sociais, né? Porque muitas delas vão atender a esses anseios. E para falar sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho de como que surgem esses anseios, certo? E o que é desigualdade social?
a gente traz aqui, né, que a desigualdade social ela é um conceito que se refere à distribuição desigual de recursos, de oportunidades e direitos entre os indivíduos ou grupos em uma sociedade. Essa desigualdade ela pode se manifestar em diferentes áreas, como renda, acesso à educação, saúde, moradia, justiça e participação política. E essa desigualdade, ela ocorre quando determinados grupos sociais, geralmente os que são definidos por classe econômica, raça, gênero, território ou origem, têm menos acesso aos bens e serviços essenciais para ter uma vida digna, enquanto outros concentram riquezas e privilégios. E a gente consegue traduzir isso através dessa imagem, né? Quando a gente observa essas casas de palafita sob um rio poluído e atrás prédios que têm, onde pessoas que têm um recurso maior que essas outras, elas conseguem ter uma moradia mais digna. E a desigualdade social no Brasil, ela é decorrente de fatores históricos, sociais, políticos. Então, quando a gente fala na história, a nossa colonização, que foi baseada na concentração de terras e escravidão, responde muito do cenário que se perpetuou ao longo da história do Brasil, né? Então, a gente vai ter uma grande concentração de terras com uma minoria e a maior parte da população sem acesso, sem direito a essas terras. Isso levou ao fim da escravidão em 1988, ele não corrigiu as injustiças históricas que foram praticadas contra os africanos que vieram sequestrados para o Brasil e seus descendentes que permaneceram trabalhando num regime de escravidão. E essa falta de reparação histórica, após a abolição da escravidão, ela perpetuou esse ciclo de desigualdade, né? Além disso, as políticas públicas, elas favorecem as elites urbanas e agrárias. E isso é refletido na questão do imposto de renda, que os mais ricos pagam menos que os mais pobres. O agronegócio acaba recebendo mais verbas do que o pequeno agricultor. Enfim, se reflete nesses quesitos. E apesar do destaque econômico, o Brasil segue como um dos países mais desiguais no mundo, né? Dentro dessa lista, ele está entre os mais desiguais. E quais são as marcas dessa desigualdade? As mulheres negras, elas têm menor acesso a emprego e renda. E estão mais vulneráveis à violência. Então, percebam que essa desigualdade, ela se acentua ainda mais quando a gente analisa as questões de gênero e de raça. E também a desigualdade regional, né? Historicamente, Sul e Sudeste, eles receberam mais recursos do que regiões como o Norte e Nordeste, que enfrentam uma maior dificuldade. E aí a gente vai trazer essa discussão para o âmbito mais regional. Vamos discutir a questão da desigualdade social no Amazonas, que tem problemas específicos, como a concentração em Manaus, na capital do Amazonas, né, com o abandono de áreas rurais e ribeirinhas. Isso a gente percebe na falta de oportunidade, na falta de recursos que as comunidades do interior do estado enfrentam e acabam buscando na capital melhores condições de vida e trabalho. Ocorre também a falta de infraestrutura em saúde e educação no interior, né? Isso que a gente já vem discutindo, essa falta de recursos que voltados para o interior, ela acaba afastando essas pessoas de suas comunidades. Os povos indígenas e quilombolas e os ribeirinhos, eles sofrem com a exclusão de políticas públicas, né? Ocorre uma dificuldade em ter acesso a políticas públicas que faz com que isso acentue a desigualdade social no estado do Amazonas. E quando a gente fala em todas essas questões de desigualdade, isso acaba levando aos movimentos sociais, né? Quando
E o que são esses movimentos? A definição de movimentos sociais é uma ação coletiva de um grupo que busca mudanças sociais. Então, à medida em que um grupo ele se une para lutar por uma causa, para lutar por melhores condições de vida, de trabalho, em busca de emprego, melhorar a renda, ocorrem esses movimentos, né, que eles têm como objetivo transformar uma realidade injusta ou hostil e construir identidade, defender seus interesses comuns. E no Brasil, os movimentos sociais, eles têm desempenhado um papel de destaque na luta por direitos e transformações sociais, desde o período colonial, com as revoltas de escravizados e populações indígenas, até os movimentos contemporâneos, por justiça social e igualdade, o país testemunhou diversas formas de resistência e mobilização. E aí a gente vai trazer agora alguns desses movimentos sociais que estão marcados na história do Brasil, né? Como o movimento operário e sindical ali no início do século XX. Isso ocorreu com o avanço da industrialização, onde surgiram os primeiros movimentos de trabalhadores nas cidades, com greves como a de 1917 e a fundação da Confederação Operária, que marcaram a luta por melhores condições de trabalho. E esses movimentos, eles acabaram influenciando a criação de leis trabalhistas no governo Vargas, né? E a gente vai ver o resultado dessas mobilizações na Constituição de 1934. Outro movimento que vai surgir no século XX são os movimentos dos trabalhadores rurais, ali nas décadas de 50 e 1960. Nas áreas rurais, a miséria e a ausência de políticas agrárias deram origem a movimentos como as ligas camponesas, que defendiam a reforma agrária. No entanto, a ditadura militar, ela reprimiu fortemente essas organizações que voltam posteriormente, né, quando ocorre a distensão política, mas eles estão ali sempre presentes. Também observamos esses movimentos sociais na ditadura militar, né? Durante a repressão, os movimentos sociais eles foram silenciados, mas na medida em que vai ocorrer a distensão política, a abertura para uma transição democrática no final da ditadura, a gente vai ver movimentos ali entre 1978 e 1980, que são chamadas greves no ABC Paulista, que simbolizaram a retomada das lutas trabalhistas e abriram espaço para a redemocratização do país. Mas não só luta por trabalho ou luta por melhores condições de vida, no sentido de buscar melhores condições econômicas, a gente observa na trajetória dos movimentos sociais no Brasil. Nós temos, por exemplo, os movimentos contemporâneos, né? Hoje, há mobilizações em defesa da igualdade de gênero, dos direitos da população LGBTQIAP+, da proteção ambiental e da luta por moradia. São movimentos que refletem novas demandas da sociedade brasileira. Além desses movimentos que buscam aí essa igualdade de gênero, nós também vamos ter as lutas por terra e território, né? Tendo como agentes aqui os indígenas e quilombolas, que continuam lutando pela demarcação de seus territórios tradicionais, que sofrem ameaças do agronegócio e de grandes projetos. Então, eles exigem que seja colocado em prática o que está escrito ali na Constituição de 1988, que garante a eles, né, a propriedade desses territórios. Essas lutas, elas buscam o reconhecimento de direitos garantidos aí na Constituição. E a gente observa essa imagem onde um grupo de indígenas ele está justamente lutando em prol desta causa, né, da demarcação das terras indígenas. Então, nós finalizamos aqui a nossa aula, onde nós observamos a questão das constituições brasileiras, da desigualdade social e dos movimentos sociais. Finalizamos aqui e até a próxima.
Tchau.